Agora que o André Hernan voltou, eu gostaria de trazer o assunto mais legal de todos. Porque o André é um cara de apuração, pessoal. E eu tive a honra de trabalhar com o André e de ver o crescimento dele, né? De sair de trás da câmera da produção para virar um dos repórteres mais importantes, se não o mais importante do Sport TV até agora há pouco. O André é um cara de apuração. O André é um cara que não vai chegar e falar, teriam, diz jornal, não sei o quê. Ele pega o telefone dele e ele liga para a pessoa. Ele faz o que o jornalista tem que fazer. Ele recebe a informação, ele filtra a informação, ele checa com mais de uma fonte a informação. Então é uma espécie rara que nós temos a honra de receber hoje aqui no 3 na área. E um cara que você pode ver, pega o histórico dele ao vivo no Sport TV. Cravou uma atrás da outra. E quando não falava nada, era porque não sabia, era porque não tinha, certo? Isso é o trabalho de um jornalista. A internet, claro, deu uma desvirtuada nisso tudo, deu, mas ainda temos esses espécimes raros como o André que valem a pena. Agora o André vai fazer o canal dele, eu vou mostrar o canal dele para vocês daqui a pouquinho. Jorge Jesus vai numa festa, num jantar. Lá tem um jornalista. Ele começa a conversar com o jornalista. Que não é da espécie do André Hernan, vale só ressaltar. Se você... que eu falo. Vou pegar os cartões já. Você sabe que eu tenho que ter cartão, eu já vou me evito o processo. Eu não falei nada, eu não estou personalizando a crítica. Mas ele começa a conversar com um jornalista, certo? Informalmente, tá conversando, fala do time, de como ele armava o time, do que ele acha, não sei o quê. Fala que sim, é lógico que ele quer voltar, que ele tem até o dia 20 para esperar e não sei o quê. O jornalista, por sua vez, publica aquilo como se fosse uma entrevista, certo? Dé, explica para nossa galera qual foi, então, primeiro de tudo, esse dilema entre os jornalistas, a discussão que houve entre nós todos de é ético ou não é ético publicar dessa forma? Né? O que você achou do que aconteceu? Queria ouvir você. Esse é um caso típico, né, que aconteceu na questão do Jesus, que não é uma entrevista, né? Não é, eles não estavam sentados ali, bate-papo, anota, bate-papo, grava ou coisa desse tipo. Eu entendo que ali o que aconteceu foi assim, aquela coisa do off, né? Eu tenho uma informação em off de que o Jorge Jesus espera até o dia 20 e quer voltar a treinar o Flamengo. Da maneira que você publica isso, vai de cada profissional. Já aconteceu algo semelhante, mas não era uma bomba desse jeito, mas eu estava num evento à noite, que era um evento, não era de trabalho, era fora ambiente de trabalho. A pessoa que eu conversei sabia... Aquele biricutico. Que você conhece bem, você sabe. A gente já se encontrou em alguns deles, né? E a pessoa começou a me falar umas coisas e tal, enfim, eu fui guardando aquilo. No dia seguinte de manhã, eu mandei uma mensagem para essa pessoa, falei assim, pô, lembra aquela resenha que você me falou? Pô, você sabe que aquilo é notícia e tal, você estava conversando comigo, você sabe que eu sou jornalista, que eu não sou jogador, não sou assessor de jogador, eu não sou empresário. Era um ambiente fora do trabalho, mas eu quero te consultar. Eu posso botar no ar aquilo? Posso gravar com uma informação minha? A pessoa falou, te falei, vai embora, só não coloca como entrevista, não te dê entrevista. Então, eu peguei aquilo e banquei, mas banquei sabendo que a pessoa estava me autorizando a falar aquilo. E eu entrei no ar, no Seleção, e falei, olha, a informação que eu tenho é essa. É a maneira que eu costumo trabalhar. Eu não estava naquele jantar. É um risco, né? Mas é um risco, porque ele pode dependendo negar, da repercussão, o cara pode negar. O cara pode me... Esse é o perigo. O cara pode me desmentir. Mas aí acho que vai da confiança. Mas nunca aconteceu comigo. Mas aí Mas assim, eu fui na garantia de que o cara falou assim, só não bota meu nome lá, mas é isso. Várias vezes já aconteceu. Eu estou citando um exemplo que aconteceu porque a gente estava no encontro social e no dia seguinte entrei no ar. Eu não estava lá no jantar, não sei o que foi conversado e o que foi acordado. Esse é meu problema, mas, esse é o meu ponto. Mas a questão jornalisticamente, como notícia e como aspas, porque não foi uma entrevista, foi uma aspa, 10/10 para publicação, porque causou tudo isso. O próprio Jorge Jesus não negou. O Jorge Jesus é um cara extremamente inteligente. Ele conhece o Renato. Ele não vai chegar e falar assim, quem é esse cara? É só um cara que gosta do Flamengo? Não. O Jorge Jesus sabia do Renato Maurício Prado, um cara conhecido, um colunista, um cara do UOL, um cara que está toda hora no YouTube, está toda hora falando do Flamengo. O que ele fala gera um engajamento. E o Jorge Jesus ficou aqui um ano
E ele conhece, pelo menos alguma coisa leu ou viu. Então, para mim, esse é o ponto. Então, que eu acho, né? E eu acho que eu passei mais tempo do que eu gostaria nesse mercado. Eu tô nessa linha do André, assim. O Jorge, não tem ninguém ingênuo nesse nosso trabalho, certo? Tem ninguém que a gente não... Tem ninguém bobo. Tem ninguém ingênuo. Sim. Então, assim, Sim. eu acho que o Jorge conhece o Renato, sabe como o Renato trabalha, o que ele faz. E ele soltou algumas informações ali na esperança de que sim, o Renato de alguma forma publicasse isso, talvez como se fosse um off, falasse, Jorge Jesus disse a interlocutores, aquela coisa que a gente vê. Na esperança de que às vezes o Renato passasse para um outro jornalista e apurar melhor, mas eu acho que ele falou na expectativa de que saísse. Ele só não imaginou que ia ser, sei lá, tipo 2 páginas com exatamente tudo que ele falou naquela noite, inclusive de como ele armava o time, de quem é bom no time e quem não é, de quem ele gostava e de quem ele não gostava. Então, acho que ele não imaginou que tudo que ele estava falando é aquela coisa assim, você gosta da menina, e aí você fala para uma amiga da menina ou para um amigo da menina, fala assim, eu acho ela tão linda, não sei o quê. Acho que foi isso, e na expectativa de que só falasse, fulano gosta de você. Mas o cara não... genérico, né? Isso. Que não fosse um... Mas aí Correio elegante. Exato. Mas aí Correio elegante. Eu acho que o Jorge não imaginou que ele ia publicar tudo como ele publicou. Então, o que eu tô dizendo é que não tem ninguém santo e ninguém traído, na minha opinião. Tá? Eu não publicaria, como o Renato fez. Eu não teria coragem por medo de perder a fonte, que é uma coisa que a gente corre o risco. Entendo por que o Renato fez, entendo. Mas eu não publicaria porque eu teria medo de perder a fonte. Mas também acho que o Jorge sabia muito, muito bem o que ele estava fazendo. Eu não acho que foi um negócio de, coitadinho, pegaram ele de surpresa. Acho que não é bem isso, né? Eu não acredito. Diga. Ele já chegou causando em Portugal, né? Ele acabou de dar outro tapa na cara na torcida do Flamengo, no outro lado da face. Você volta ao Brasil? Ele, não pode voltar ao Brasil agora não. Resumindo, o que era dia 20, ele já jogou no ralo agora. Bem, cara, uma confusão danada. Eu tenho um grande amigo, que acho que é amigo dos dois também, não vou citar o nome, depois falo em off, que é muito amigo do Jesus. Amo Jesus. Cara, eu nunca fui simpático à pessoa. Não o conheço, então não posso falar mal, bem. Eu não sou simpático ao personagem Jesus. Tá. Existe uma outra vertente que pode ter sido combinado mesmo, literalmente. Isso eu já não acredito. Aí não é. Essa conspiração é muito pra mim, mas será? Não. É que são 3. São 3 vertentes, né? Uhum. A inocência de um e o Renato botando pra cima. Sim, eu não acredito. Ok. Essa da tua e do André, que o Jesus falou, esperando que fosse sair uma bombinha, saiu uma Malvina estúpida, saiu um explodiu míssil. a casa toda. Exatamente. Um míssil. E existe, na minha opinião, também a chance de assim, solta isso. Como o modelo de vingança do Jesus para com o Flamengo, que, e isso ele tem razão, isso chegou aos meus ouvidos, que ele se sentiu extremamente incomodado com a visita da diretoria do Flamengo no jogo contra o Porto, no camarote, ele empregado ainda. Aquilo ali, vamos pensar o contrário. Aquilo para o Jesus no Benfica foi uma pedrada no vidro. Olha o desconforto para com a diretoria do Benfica. Ele já estava mal lá, né? Já estava mal lá. Os caras brotam no camarote. Manchete no Brasil todo. Sabe? Então, eu não jogo fora a hipótese de uma sacanagem reversa, sabe? Sim. Porque nós estamos falando de 2 instituições resolvidas. O Flamengo é o Flamengo e o Jesus vai morrer rico. Então, nada vai dar problema. Óbvio que sabe, jogou uma pressão gigante em cima do... Jorge, Depois eu coloco o Paulo. Jogou uma pressão gigante em cima do... Ele não necessariamente tem que se preocupar com o futuro dele, sabe? Não vai manchar a carreira do Jesus se ele fez de sacanagem isso ou não. Porque ficou muito feio, cara. O negócio é... Eu cantei na Band e postei o vídeo, eu falei assim, se o Botafogo tiver 1-0, Satanás vai entrar na arquibancada e vai chamar por Jesus. O primeiro cretino vai começar aqui baixinho, Mister. Aí depois já é. Mas foi batata. Tá o vídeo no meu Instagram pra quem quiser ver. Ontem a torcida gritou Mister, que nem louco. Quer nem saber de ética nem nada, quer nem se tá machucado ou não. Ela quer voltar pro namorado dela e acabou. Sobre esse jogo, eu peguei da Flá TV a entrevista do Paulo Souza logo depois, quando ele é perguntado sobre isso.
E André também sabe disso, porque às vezes na coletiva dá o maior medo de perguntar pro treinador alguma coisa e tomar uma patada de volta. Mas ele aguentou. Dá medo não. Ah, eu tenho medo de tomar uma patada. Vai, meu Deus, lá vou eu viralizar. Mas a pergunta foi muito bem feita pelo repórter, eu não sei quem foi, mas foi muito bem feita, com muita calma. E o Paulo sabia que vinha, então ele aguentou bem e ele deu essa resposta aqui. Vamos ver o que ele disse. Em relação ao Jorge, é um treinador que eu respeito. Respeito a história do Flamengo, respeito a importância dessa história e respeito aquilo que o Jorge foi no Flamengo em 2019, que ele conseguiu. Mas também temos que respeitar Paulo Carpigiani, que ganhou um dos títulos, se não o título mais importante da história do clube, Mundial de Clubes. Por isso, é essa situação, ao Jorge especificamente, só peço a Deus que o abençoe, a ele e à sua família, a todos os seus, e que ele, muito sinceramente, do fundo do meu coração, que ele tenha saúde, paz, sobretudo consigo mesmo, e sucesso. Saúde, paz, sobretudo consigo mesmo e sucesso. Ai, ele saiu bem, hein? Ele foi elegante, hein? Thiago, eu vou te falar. Você viu que fechou, Clear? Aí. Que fatiada no final, que coisa linda, emblemática. Foi mal, foi. Nossa Senhora. Doeu em mim. Eu troquei uma ideia troquei uma ideia com a galera que trabalha com o Paulo Souza. Esses dias eu venho conversando com eles e tal, e o que me disseram foi o seguinte, que em nenhum momento o Paulo Souza iria entrar nessa onda. Em nenhum momento o Paulo Souza iria estourar. Essa resposta, ele já vinha trabalhando, ele sabia que ele ia ser perguntado, evidentemente. Claro. Independentemente do resultado. Se fosse, por exemplo, o Flamengo tivesse metido 5-0 no Botafogo, o Paulo Souza ia ter o mesmo termômetro de resposta em relação à pergunta, e no caso de derrota, como foi, igual. O resultado não ia mudar a temperatura da resposta do Paulo Souza. Paulo Souza, quem convive com ele no dia a dia, e quem está convivendo com ele agora aqui no Flamengo, diz que ele é um cara muito elegante, muito tranquilo. Quando ele tem que se posicionar, ele se posiciona de maneira firme, mas sempre com um toque de elegância. Evidentemente, muito irritado ficou com toda essa situação, de fato sim, lógico, porque ele sabe que o trabalho dele ainda precisa evoluir. Ele tem essa consciência de que o trabalho dele precisa de tempo para evoluir, porque está perdendo um monte de jogador por causa de lesão. E aí vem esse furacão, ele ficou enlouquecido, mas em nenhum momento, independentemente do resultado, ele iria sair do termômetro dessa resposta que foi muito elegante. Quer falar alguma coisa, Clear? Senão eu vou falar de frames por segundo, que é um assunto que eu gosto muito. Fala aí. E o Jesus não tem esse filtro, né? É uma parada assim, é notório que eu também respeito a vaidade, eu também sou vaidoso, tenho as minhas vaidades, sem se fazer de hipócrita, todos nós temos. Todo mundo gosta de um afago, de um sucesso, mas o Jesus gosta mais, né? Ele, tipo assim, ele não tá muito preocupado se vai espirrar merda nos outros, não. Ele tá preocupado com dele. Ele faz, tipo assim, faz o dele, sou eu, comigo mesmo, e vambora, e problema dos outros, e dane-se.